Numa pequena ilha varrida pelo vento mediterrâneo, em 1769, nasceu uma criança que ninguém imaginou que mudaria o mundo. Ajaccio era uma cidade pequena demais para a ambição que crescia dentro daquele menino de olhos escuros e mente inquieta. Filho de um advogado corso de posses modestas, Napoleão foi enviado à França ainda criança, um estrangeiro em terra que um dia chamaria de sua. Na escola militar de Brienne, ele era ridicularizado pelo sotaque, pela pobreza e devorava livros de estratégia enquanto os outros dormiam. Matemática, história, geografia, ele absorvia tudo com uma velocidade que deixava seus professores sem palavras. Aos 16 anos, já era oficial de artilharia, mas a França estava prestes a pegar fogo, e o fogo seria o seu elemento. Em 1789, a Revolução Francesa explodiu como um vulcão, e o jovem Napoleão observou tudo com olhos frios e calculistas. Enquanto outros revolucionários gritavam, Napoleão planejava, e logo sua hora chegaria de um jeito que ninguém esperava. Toulon, 1793. Uma cidade portuária tomada por forças inimigas. Um capitão desconhecido propôs um plano que todos acharam absurdo. O plano funcionou. Toulon caiu. E o nome Napoleão Bonaparte foi pronunciado pela primeira vez nos corredores do poder. Promovido a general aos 24 anos, Napoleão recebeu o comando do exército da Itália, um bando de soldados famintos e desmoralizados. Em semanas ele transformou aqueles homens em uma máquina de guerra. Em meses, a Itália inteira tremeu. Batalha após batalha, ele derrotou exércitos maiores, mais experientes, usando velocidade, surpresa e uma mente que funcionava como nenhuma outra. Ele não apenas vencia batalhas, ele reescrevia o que uma batalha podia ser. Paris observava com admiração crescente e com medo. Um general que vence demais começa a parecer perigoso para todos, inclusive para quem o enviou. Em 1798, para manter Napoleão longe da capital, o governo o enviou ao Egito, e ele transformou a expedição em lenda. Diante das pirâmides de Gizé, ele reuniu seus soldados e disse: 40 séculos de história olham para vocês do alto dessas pedras. O Egito fascinou o mundo, mas a campanha escondeu fracassos devastadores que Napoleão soube apagar da história com maestria. Quando voltou à França, o país estava em caos, e Napoleão soube exatamente o que fazer com o caos. No dia 18 Brumário de 1799, com um golpe cirúrgico e audacioso, Napoleão Bonaparte derrubou o governo francês e tomou o poder. Em 5 anos, foi de general desconhecido a primeiro cônsul da República, o homem mais poderoso da França. Mas o poder não era o suficiente. Nunca foi. Napoleão queria algo que nenhuma república podia oferecer. Em dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, diante de toda a Europa, Napoleão Bonaparte coroou a si mesmo imperador dos franceses. Ele tirou a coroa das mãos do Papa e a colocou em sua própria cabeça. O gesto dizia tudo o que precisava ser dito. O Império Napoleônico se expandiu como nenhum outro na história europeia moderna, e os reis do continente tremiam ao ouvir seu nome. Ele reorganizou a França, criou o Código Napoleônico, leis que ainda governam nações inteiras 200 anos depois. Mas cada vez que vencia uma guerra, outra começava. A Europa não aceitaria um único senhor, e a resistência crescia em todos os lados. Austerlitz, 1805. A batalha mais brilhante de Napoleão, e uma das mais geniais já travadas em solo europeu. Em menos de 10 horas, derrotou os exércitos combinados da Rússia e da Áustria, e redesenhou o mapa da Europa com uma única batalha. Jena, Wagram, Friedland, nome após nome, vitória após vitória, até que o mundo pareceu pequeno demais para ele. E então Napoleão cometeu o erro que nenhum conquistador deveria cometer. Ele subestimou a Espanha. A guerra peninsular virou uma ferida que não fechava, sangrava homens, recursos e tempo, enquanto o resto da Europa se reorganizava. Mas o verdadeiro abismo estava a leste. Em 1812, Napoleão marchou para a Rússia com 600.000 homens, a maior força militar que o mundo já tinha visto. Moscou estava ao alcance, mas quando chegaram, a cidade estava vazia e em chamas.
Os russos queimaram a própria capital a fim de não entregá-la. Napoleão esperou por uma rendição que jamais veio. E então veio o inverno russo, o inimigo mais implacável que qualquer exército jamais enfrentou. De 600.000 homens que entraram na Rússia, menos de 100.000 voltaram. O que restava era uma sombra do grande exército. A Europa inteira sentiu o cheiro de sangue, e os inimigos de Napoleão se uniram como nunca antes. Leipzig, 1813, a Batalha das Nações. 300.000 aliados contra o que restava do Império. Foi a maior batalha da era napoleônica. Napoleão perdeu, e pela primeira vez em sua vida, não havia plano de contingência. Em abril de 1814, abdicou pela primeira vez, foi exilado para a ilha de Elba, pequena o suficiente para ele humilhar, grande o suficiente para ele planejar. Em Elba, observava a Europa se reorganizar e sabia, eles estavam cometendo os mesmos erros de sempre. 295 dias depois do exílio, Napoleão Bonaparte escapou de Elba com 1.000 homens e marchou para reconquistar a França. O rei enviou tropas para prendê-lo. Quando os soldados o encontraram, Napoleão desceu do cavalo, abriu o casaco e disse: "Quem quiser atirar no seu imperador, atire." Os soldados jogaram as armas no chão e gritaram: "Viva o imperador!" O rei fugiu e Napoleão entrou em Paris sem disparar um único tiro. Começavam os 100 dias, o retorno mais dramático da história política europeia, e também o mais breve. A Europa inteira mobilizou-se contra ele em questão de dias. 7 nações, 1 milhão de soldados, com um único objetivo. Waterloo, 18 de junho de 1815. O dia em que o destino de um homem e de um continente foram decididos numa fazenda belga em Lamada. Por horas, Napoleão esteve perto de vencer, mas os reforços prussianos chegaram no momento exato em que seu exército começava a rachar. A Guarda Imperial, os soldados mais leais e temidos da Europa, avançou pela última vez e foi destruída. O exército se dissolveu em pânico. Napoleão perdeu Waterloo, e com ela perdeu tudo. Em 22 de junho de 1815, abdicou pela segunda e última vez. Desta vez, não haveria ilha perto o suficiente para permitir uma segunda fuga. Os aliados enviaram-no para Santa Helena. Santa Helena, uma rocha no meio do Atlântico Sul, a 2.000 quilômetros da costa africana. O fim do mundo para um homem que quis ser o centro dele. Nos últimos 6 anos de vida, Napoleão ditou suas memórias e reescreveu sua própria história com a mesma habilidade que havia vencido batalhas. Em 5 de maio de 1921, Napoleão Bonaparte morreu em Santa Helena. Tinha 51 anos, e o mundo pareceu menor sem ele. Mas as histórias dos grandes não terminam com a morte, elas apenas mudam de forma. O Código Napoleônico governa mais de 40 países ainda hoje. Seus mapas redefiniram fronteiras que existem até agora. Ele inspirou Beethoven, que depois destruiu a dedicatória quando Napoleão se proclamou imperador. Até na arte ele foi capaz de provocar revoluções. Hitler o estudou, Churchill o admirou, Tolstói escreveu um romance inteiro tentando entendê-lo e ainda não chegou a uma conclusão. 2 séculos depois de sua morte, historiadores ainda debatem: ele foi um libertador ou um tirano? Um gênio ou um monstro? Talvez a resposta seja que ele foi as duas coisas ao mesmo tempo, e é exatamente por isso que não conseguimos parar de falar sobre ele. De uma ilha mediterrânea inimportante até o trono mais poderoso da Europa e de volta ao isolamento no fim do mundo. A história de Napoleão não é apenas sobre poder, é sobre o que acontece quando um ser humano decide que os limites do possível não se aplicam a ele. E talvez a lição mais profunda que nos deixou seja esta: cada ascensão carrega dentro de si as sementes de sua própria queda.